Flamengo é um time que precisava dessa calmaria nos bastidores para poder refletir dentro de campo, né? 2023 foi um ano muito conturbado, precisava o torcedor dessa alegria já no início da temporada. Que Flamengo e Palmeiras são os times a ser batidos. Novidade, né? E o Flamengo do Tite é um time que está começando a ter uma combinação muito interessante e perigosa para os rivais. O elenco é o melhor do Brasil e da América do Sul, provavelmente. E este Flamengo do Tite... Fala, torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar segunda-feira acompanhando a repercussão da conquista do título do Campeonato Carioca. O Flamengo ontem voltou a vencer o Nova Iguaçu, aquilo que já era previsto aí, apontado como muitos. O Flamengo era um grande favorito a conquistar o título. Vamos acompanhar aqui a repercussão. O pessoal da ESPN Brasil tem um trecho também do Neto falando sobre o Flamengo e também o João Guilherme analisando a conquista do título. Deixar os créditos aqui aos canais oficiais, link aqui na descrição, ESPN Brasil, João Guilherme e também ao apito final, link aqui na descrição como créditos ao vídeo. Torcedor do Mengão, já chega deixando aquele like, se não é inscrito, se inscreva, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Em relação ao Flamengo? Não, o Flamengo é um time que precisava dessa calmaria nos bastidores para poder refletir dentro de campo, né? 2023 foi um ano muito conturbado, precisava o torcedor dessa alegria já no início da temporada, conquistar um título, não menosprezem campeonato estadual, seja carioca, mineiro ou paulista, porque todos os estádios estavam cheios. O torcedor valoriza muito, sim, eu já falei, pode ser bolinha de gude, peteca, tem que ter o título ali para ter a festa. O Flamengo é um time que vem muito forte para brigar com Palmeiras, com Grêmio, com Galo. O Tite arruma, né? Vocês já pontuaram aqui, o que é forte do Tite é o sistema defensivo, que é o que o Flamengo sempre briga muito, né? É um ponto fraco do Flamengo, histórico isso. É um time que chega forte, fez um bom campeonato, Nova Iguaçu também. Parabéns o Tite pela postura, deu a sua medalha ali para o técnico do Nova Iguaçu, chamou o time do Nova Iguaçu para foto no final, todo mundo festejando junto, porque o Nova Iguaçu fez um campeonato muito legal, deixando para trás Fluminense, Botafogo e os grandes do Rio. Ney, o que você enxerga no trabalho do Tite? A gente que jogou com ele, jogou com a gente. Né? Nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? O Tite começou muito mais cedo que outros ex-atletas em função das lesões que ele teve. Sofreu muito nesse período e se preparou muito, muito bem. Foi um início de carreira fantástico, né? Com grandes resultados. Trabalhou muito bem no Grêmio, todas as outras equipes, principalmente no Corinthians, ele tem sucesso. Não, no Corinthians ele é o maior ídolo da história como treinador. Como treinador não tem. Não tem e eu enfrentei esse Tite estando no Vasco, né? No Vasco e no Santos. Né? Tivemos ali grandes confrontos também. É um excelente profissional. Na seleção não deu certo. Não deu certo. Não encaixou. Duas Copas do Mundo ele foi pífio. Hoje ele está no Flamengo, está conseguindo já se organizar um pouco mais esse Flamengo. E isso reflete aí já com os resultados, né? E nós ainda temos uma forma de conduzir que é de resultado, né? Se você não tiver resultado, nada funciona. Você tem que ganhar independente de ninguém espera um tempo maior, um tempo menor. Mas assim, pelo trabalho já realizado pelo Tite, a gente tem que respeitar. Vamos pro break? Então vamos. E esse título do Flamengo, ele entra para a história por alguns motivos. O primeiro deles é o primeiro do Tite como técnico do Flamengo. Tite chegou e é campeão pelo Flamengo. E as equipes do Tite sempre tiveram a fama de serem muito fortes, marcando equipes defensivamente muito sólidas. Pois bem, minha gente, o Flamengo foi campeão carioca de 2024, com a melhor defesa da história do campeonato carioca. É isso aí que vocês estão ouvindo. E o campeonato carioca, ele é disputado há 113 anos. 113 anos. E, minha gente, só uma vez um time tinha sido campeão carioca levando apenas um gol. O Fluminense em 1911. O detalhe,
naquela oportunidade, o Fluminense realizou 6 partidas. Desta vez, o Flamengo realizou algo em torno de 14 jogos para chegar a essa marca histórica. É claro que usam aqueles que tentam desmerecer o fato do Campeonato Carioca ter um nível realmente limitado. Mas vale dizer o seguinte: o futebol do Rio de Janeiro tem 4 grandes clubes. Então, o Flamengo disputou neste Campeonato Carioca 3 clássicos, que são jogos diferentes. Jogou contra Vasco, jogou contra Botafogo e jogou 3 vezes contra o Fluminense, atual campeão da Libertadores da América. E hoje em dia, o Fluminense tem um dos melhores times e um dos melhores elencos do Brasil. Não é à toa que o Fluminense é campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Acabou de conquistar esses títulos. E o Flamengo enfrentou 3 vezes o Fluminense e não levou gol. Quem é rival do Flamengo tenta pensar da seguinte forma: porra, mas foi no Campeonato Carioca. Mas, galera, o Campeonato Carioca é disputado há 113 anos. E só uma vez isso aconteceu, que aconteceu agora com o Tite. Ou seja, existe um mérito enorme nisso aí. Então, parabéns ao Flamengo pela conquista do 38º título estadual invicto. E um detalhe: o Flamengo do Tite não levou gol no campeonato. Não levou gol no campeonato. O único gol que o Flamengo levou no campeonato foi no início, na 3ª rodada, contra o Nova Iguaçu, num jogo lá em João Pessoa. A equipe principal do Flamengo estava treinando em Orlando, na pré-temporada, e o time que jogou contra o Nova Iguaçu era um time dirigido pelo Mário Jorge e que tinha uma mistura de jogadores que não estavam sendo aproveitados com jogadores do time sub-20. E este time levou um gol. Quando o time do Tite esteve em ação no Campeonato Carioca, não levou gol. E é exatamente a partir deste ponto que eu parto para a seguinte análise. Pegando os estaduais como base, a pré-temporada, o início, a preparação, quem mostra força para chegar com tudo e ganhar as principais competições? Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, quem está disputando. E eu vou fazer essa análise aqui para vocês em cima do que eu vi. Não há dúvida que Flamengo e Palmeiras são os times a ser batidos. Novidade, né? Nos últimos anos tem sido assim. Mas o Flamengo reencontrou a sua rota, né? Agora com o Tite. E o Abel já mantém ali o seu trabalho há muito tempo. Flamengo e Palmeiras são muito consistentes, são muito competitivos. E deram mostras no estadual que chegarão de novo muito forte para o restante da temporada, que é mais pesado. O Palmeiras, dentro do estilo Abel, um coletivo muito forte, uma equipe aguerrida, competitiva e que tem, né, qualidade para resolver os jogos em momentos difíceis. E o Flamengo do Tite é um time que está começando a ter uma combinação muito interessante e perigosa para os rivais. O Flamengo é muito talentoso, tem muito jogador de qualidade. O elenco é o melhor do Brasil e da América do Sul, provavelmente.
E este Flamengo do Tite, com esta qualidade, ele está mostrando uma consistência defensiva e de aplicação tática realmente que chama muita atenção. Então, este Flamengo do Tite, minha gente, nós estamos em abril. Nós estamos em abril. A temporada começou em janeiro. Janeiro, fevereiro, março, e estamos agora na primeira semana de abril. O Flamengo do Tite levou um gol, que foi contra o Milionários no meio de semana, lá em Bogotá. Um gol. Estamos em abril. E ainda não perdeu. O Flamengo ainda não perdeu. Então, fica muito claro para mim que Flamengo e Palmeiras, de novo, e me chama a atenção aí o Flamengo, porque o Flamengo ele mostra que ele recuperou a sua rota, ele achou o seu caminho de novo. Ele vai disputar os principais títulos junto com o Palmeiras. Os dois, de novo, estão no topo dessa lista. Quero destacar agora o Flamengo, que construiu a vitória no primeiro jogo, né? 4 tempos. Lá nos 2 primeiros conseguiu 3-0 e hoje entra em campo com o time titular. Pedro Ivo destacou isso aqui na abertura do Linha de Passe. Vamos começar falando um pouquinho do jogo, daqui a pouco a gente escuta o Tite também, mas assim, time completamente titular entre 2 jogos de Libertadores, dando a dimensão da importância desse título. Não sei nem se eu concordo com esse time todo titular, mas quero te ouvir. Cheio de opiniões, Daniela. Gostei. Já vou dar um spoiler aqui pra você. Não concordo. O Tite ele cumpriu o protocolo de que, se você acompanha o trabalho do Tite, o discurso do Tite e o que foram as últimas semanas, o Tite fez o que dele se esperava para essa final, de respeito ao adversário, respeito à final, respeito a uma taça que pode ser conquistada. Todo o protocolo foi cumprido. Faltou o detalhe final, que era entrar em campo ali no primeiro tempo. Faltou, estava tudo muito bem combinado para ser campeão hoje em campo. Mas aí foi um primeiro tempo. Eu acho que tem um detalhe, não é só aquela coisa, o Flamengo entrou acomodado porque fez 3-0 no início. Talvez um pouco também. O Nova Iguaçu tentou jogar. Sim. De novo. Sim. De novo. Onde funcionou, onde funcionou aqui? Chegou bastante. A associação pela beira do campo do Flamengo. Vou tirar essa associação. Aí é aqui, cobertor curto. Marcar o Flamengo com um elenco como o do Nova Iguaçu é difícil. Você breca pelo lado, talvez você pode deixar a Arrascaeta e De La Cruz solto. A Arrascaeta não estava bem, você acabou levando minimamente um pouco de sorte. Pulgar também não achei bem, De La Cruz achei bem dentro do que tinha para fazer. Faltou gente para chegar jogando com ele. Acho que a beirada de campo estava bem bloqueada. E o Nova Iguaçu, quando você para olhar, estava chegando, estava tentando, estava criando. Fica uma sensação de um Flamengo travado, acho que tem um pouco da mobilização menor do que foi no primeiro tempo do jogo de ida. Um jogo travado, e aí que no segundo tempo é uma mexidinha, uma pecinha, solta o Ayrton Lucas onde ele gosta, bota o Bruno para fechar por dentro, uma bola assim que o Bruno entra, finalização de rara felicidade, e aí era só esperar o tempo passar para essa cena, levantar a taça, tudo mais. Agora, não dá para levantar uma vírgula de crítica ao Tite, ao Flamengo, porque eu não acho, porque escalou titular, porque não sei o quê, porque o retrato hoje é isso aí, o Flamengo é campeão carioca, e o Flamengo faz um campeonato que vai ser debatido durante muito tempo pelo time titular que não vai tomar gol, pelo título invicto que você não sabe quando vai ter outro título invicto, você pode ter até título, bi, tri, tetra, penta, o que tiver, mas o título invicto é interessante, e o Flamengo, em nenhum momento do campeonato, você olhou para alguém e falou, esse time aí deixou o Flamengo nas cordas, esse aí foi difícil, esse aí tirou o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo controlou o campeonato, negociou a escalação, negociou a intensidade de jogo, negociou o que ele quis fazer. Sim, o debate que tirava bem o pé. O debate sobre o time titular, eu não acho que seja nem por hoje. A gente vai se debruçar. Será que era para ter entrado o time titular contra o Milionários? Aí se perde alguém para hoje e para jogo contra o Palestino e depois para início brasileiro contra o Atlético Goianiense. É muito mais como talvez pudesse ter negociado minutagem na Colômbia e hoje. Isso aí tudo bem. Agora, time titular hoje, absolutamente dentro do que é a coerência
de um bom trabalho do Tite. E que ele Ele é qualificado, treinador competente, muito acima dos outros. O Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, estava na competição, para ninguém tentar desmerecer. Sim. O Botafogo estava, o Vasco estava, o Nova Iguaçu de muito bom trabalho também estava. Campeão da Libertadores tava. sobrou. E o Flamengo E sobrou. amassou É mérito. na semifinal. Talvez fique um pezinho menor, porque de tudo que a gente viu hoje, era Bahia, era Cruzeiro e Galo, era Palmeiras e Santos, sim. isso aí já estava resolvido. Você podia dar uma olhadinha Resolveu ali, no dar uma Fla-Flu. espiadinha e é muito pelo que o Flamengo fez, não é pelo que o Flamengo deixou de fazer. Então, só pra gente não confundir. Tem papo, mas o Tite foi coerente com o discurso dele. Você pode gostar ou não do discurso. O respeito ao título estava ali. Tem 1000 formas de dar recado, né? Tem um recado verbal, que você fala na cara da pessoa, assim. E tem um outro recado que é: esse trabalho é um trabalho meu, é um trabalho de seriedade, é um trabalho de respeito, e vamos jogar com o time titular. É para o grupo entender também. Tem uma forma de passar o recado. Por mais que... Nossa, que risco, hein? Podia ter machucado alguém, podia ter saído 3. Não digo nem machucado, mas o Pedro... Desculpa, Marra, vou te devolver, Não, mas claro. só para fazer uma colocação. Eu não digo nem ter machucado, mas o Pedro destaca, assim, um Arrascaeta não tão intenso como nos últimos jogos, um Eric que teve abaixo do que poderia. Tem uma questão física também aí. São jogadores que têm estado Talvez muito negociar em minutagem no campo. segundo tempo. É isso. Concordo. Talvez no intervalo Pra mim, rodar já dá melhor uma- isso. Pra mim, a questão, Marra, Já achei é que ele mais, ia fazer é isso. mais o momento que ele faz as substituições. Porque eu tenho falado muito sobre isso. Com 5 substituições, hoje você consegue fazer a gestão do... Você consegue tirar um por setor do campo, 2 de 2 setores e 1 de 1, e fazer esse giro. Eu acho que nesse sentido demorou. Mas aí também tem que entender qual que é o planejamento interno, porque querendo ou não, você já não tem a viagem na semana. Por exemplo, o Atlético Goianiense, eu acho que eu quase certeza que o E se Flamengo você vai... olhar para Palestina e Bolívar, então. E se olhar para o Palestina, especialmente. pro Palestina o jogo contra o Bolívar, desculpa. Pro Bolívar, não. Não é o jogo. Se você olhar pro jogo. Palestina contra o Bolívar... 4-0 Bolívar na casa do Palestino. né? Sem altitude. Sim. E nada mais Tite que isso, né? É a Ele cara dele. Coerente, inclusive, pacote. nas coisas que a gente contesta. E tem nada mais Tite também do que confirmar esse título aí. O Flamengo queria alguém que chegasse lá para confirmar título, e eu que acho todo mundo que acha pra- óbvio e não vem às vezes. E acho que para início de trabalho, ele precisava mesmo desse carimbo. Acho ótimo. que O pra carimbo é todo o contexto de cada estadual, né? O Flamengo, e até comentei aqui rapidamente para passar para o Celso, tem um peso político, tem uma conotação política nessa vitória hoje. A escalação ela é negociada assim, se vão querer falar ou não, mas a escalação ela é negociada, ela é conversada com a diretoria. Não é que a presidência escalhe o time, mas o Tite entendeu o que é esse carioca de um time que não venceu nada no passado e estava sendo muito cobrado, e o que é essa diretoria que não pode pensar em não ser campeã esse ano. Então também tem isso, o Flamengo precisava fazer uma festa, chamar uma festa de só estadual, é menos, é óbvio, é um time que tem que conquistar esse tipo de título mesmo, mas não fez nada disso em 2023. E tomou muita pedrada por isso. Então, é melhor acordar amanhã em paz do que viver mais um... Pô, mas nem o estadual tá ganhando, não, mas é porque estão planejando aqui a Libertadores, aí depois não pega a Libertadores, não pega a Copa do Brasil, não pega o Brasil, não pega vai nada, indo. o ano acabou. E tem um negócio que para muita gente é muito sagrado, né? Tem gente que prefere até eleição do que título. Tem eleição esse ano, isso vai pesar. Precisava todo mundo aí nesse ecossistema, o Tite, os jogadores, a diretoria, todo mundo estava precisando levantar essa taça. Hoje era mais a festa do que qualquer coisa. Ser poupado do jogo talvez fosse ser poupado da festa. Ali da presença, do calor, golaço, hein? do calor da coisa. E não adianta, olha, pode... É estadual, é o carioca, não sei o que. É um campeonato profissional em que o Flamengo tomou só um gol o campeonato inteiro. E não era o time titular, era o sub-20. Então, O o gol que sub-20 tomou, né? que tomou o time titular nem gol tomou. Tinha sido Isso do é Nova Iguaçu, muito... não foi o gol? O gol foi do Nova Foi Iguaçu. do próprio Nova Iguaçu. Isso é muito raro e tem que ser valorizado. O Flamengo passou os zeros em clássicos, né? Nos clássicos que empatou por 0. Isso aí, se você for procurar uma campanha dessa no Carioca, você tem que ir lá no tempo em que jogava meia dúzia de jogos só, não é isso. A gente sabe que os campeonatos são mais longos, os campeonatos têm etapas de mata-mata, e o Flamengo passou por tudo isso. É um trabalho que começa muito bem, com muito potencial. Eu acho que mais o meio da semana é que ficou aquele gosto ruim da cobrança em cima do Milionários, de quem acha que Libertadores vai ganhar todos os jogos de goleada. Isso não é verdade, né? Você passa momentos, por mais que o seu time seja superior aos adversários, às vezes um jogo de Libertadores o fio vira durante a partida. Então mesmo aquele empate no meio da semana não era para ter tanta grita, inclusive respingando já no trabalho do Tite. A gente viu alguns mais radicais já levantando coisas que ainda não existem. E aí a gente vai para uma outra parada. Essa resistência, ela existe. Ela existia antes de chegar. Ela tá quietinha, ela só tá esperando quietinha, pra... só que ela vai aparecer.
Porque eu acho que esse campeonato é também um choque até um pouco cultural pro rubro-negro, assim, Como assim? Qual que é o DNA do Flamengo? Qual que é a maneira de jogar que o Flamengo gosta? O time pra frente, o time Ter a bola e dar o espetáculo. Exatamente. É o que a torcida espera, mais E do aí que a só gente os fala de títulos. boa parte da torcida que ainda tem a imagem do Tite 2011, 2012, que realmente aquele Tite era retranqueiro. Aquilo eu concordo. Agora, de 2015 pra cá, quem fala que o Tite é um cara retranqueiro não tá vendo futebol há muito tempo. 2015 pra cá tem 9 anos. Já é Copa do Mundo. E ele entende isso. De ter ido pro Sim, Flamengo, ele já falou sobre de que ele isso. precisa e tal. E ele foi buscar isso. A gente estava junto em 2013, quando acaba o ano, naquele fim de feira. Ele sai do Corinthians, eu continuo. E nesse ano sabático que ele fez Só foi para contextualizar, Renato, só porque às vezes quem te vê aqui comentarista não sabe que você já participou de vida interna do clube. Sim, eu era analista de desempenho da comissão do Corinthians. Boa. O Tite sai, entra o Mano, o Corinthians cai na primeira fase do Paulista, parecido com esse ano, inclusive, e aí vive esse ano de 2014 com o Mano e 2015 volta. O Tite que volta em 2015 era outra ideia. Sim. É outra coisa, não? Se modifica. E eu acho que eu tenho certeza que ele falou, pô, eu preciso sair dessa pecha de ser um cara defensivo, eu preciso ter mais repertório ofensivo. E ele já mostrou isso, o time do Corinthians campeão brasileiro 2015, que eu venho pra cá depois do título brasileiro, já é um time que a gente vê, que inclusive acho que é um dos times que melhor jogou nos últimos anos aí, Quando ele teve material humano, ele nunca se negou a jogar um pouco mais aberto. Assim, sim. Nunca. Só para terminar esse raciocínio, a questão até do rubro-negro é ver o time tão sólido assim, às vezes passa até a impressão, pô, esse time é retranqueiro, esse time é defensivo. Então, é também um aprendizado a lidar com uma... Porque não mudou, o Tite continua montando times a partir da defesa. Sim. E aí eu concordo. Sem abrir mão de que a boa parte do elenco marque, independentemente do espaço que ocupa. Exatamente. E assim, eu vi e tá muito claro pra mim que os caras compraram a ideia. Sim. O time do Flamengo, esse ano, é um time que morde mais, que pressiona mais a bola, que se compacta, que tem transições melhores. O Flamengo, no ano passado, cada volta pra defender era um Deus nos acuda. Acho que a última vez que a gente viu o Flamengo marcador do ataque pra trás foi com o Jorge Jesus, né? Então, o que é uma boa comparação é ótimo. ao Tite é melhor. Então eu até entendo essa resistência, eu acho que ainda ela vai existir durante algum tempo. Uns vão gostar, outros não. Mas é um time que não tomou gol no campeonato. E se você não toma gol, você não perde o jogo. E é possível endurecer sem perder a ternura. Sim, claro, é isso. Possível. É isso. Eu só acho que se faz uma leitura, e até porque o Flamengo precisava disso. O Flamengo precisava de uma consistência maior, defensiva, entre as linhas. Basta lembrar aquele Flamengo do Renato Gaúcho que goleava e era goleado com a maior facilidade. Era o jogo... Né? Mas eu acho que todo mundo faz muito uma leitura do quanto o Tite fecha o Flamengo. E pouca gente se esquece o quanto esse elenco do Flamengo pode contribuir para uma melhora em cima do trabalho do Tite. Ele tem elementos para fazer um trabalho mais próximo dos trabalhos mais faceirinhos que ele fez. Porque ele era retranqueiro quando ele precisava ser retranqueiro. Né? Ele é técnico de uma seleção. Se você observar, assim, o elenco... Hoje, né? Com o elenco do Flamengo. Sim. Está lotado de jogador de seleção, assim, diversos. E ele sabe trabalhar isso. Por isso eu acho que quando ele coloca o time titular hoje, ele está dando recado. Da seriedade do trabalho, do jeito que tem que ser. Vocês estão pensando que vai ser assim? Não, vai ser assim. Ele sabe que o ano está começando. Sim. Em Vamos abril. ouvir um pedacinho? Porque a gente está falando tanto do Tite aqui, a entrevista hoje foi diferente, ela foi ali na beira do campo, então a gente tem o Tite falando junto com a comemoração do título carioca. Então é uma construção de todos. Estou falando isso não por demagogia, não preciso mais disso, não preciso. É porque eu sei exatamente que para uma conquista, qualquer que ela seja, da grandeza que ela for, da magnitude que for, por exemplo, eu fui campeão do mundo antes de ser campeão paulista. Eu sei o quanto é importante, o quanto é difícil. Nós passamos por 5 clássicos importantes. E tu fazer uma construção com o melhor ataque, com o goleador, o melhor saldo, melhor defesa, equipe mais disciplinada, ela passa alguma coisa boa.
Tá aí, a declaração do Tite, acho que corroborando com tudo que foi dito aqui, Pedro, em relação a como ele enxerga o futebol. Não, porque foi um jogo atrás do outro, eu só vi agora também. Mas é isso, né? Eu acho que ele explica de outra maneira o motivo desse time titular, o motivo dele, de repente, ter pego uma medalha, ele foi eleito ali, né, o melhor técnico do campeonato, e ele vai e coloca a medalha no técnico... Obrigada, me fugiu o nome, do Nova Iguaçu. Então, eu acho que isso é o Tite, né? Ele não vai mudar quem ele é, por mais que ele seja faceirinho, como o próprio falou. Adoro o treinador, a pessoa também é de um alto nível. Eu só não faria essa da medalha ali para o treinador do Nova Iguaçu. Ele tem a dele, Tite tem a dele, tá tudo muito justo, não foi? Mas é o jeito do Tite. E entendo até que o Renato fala. Fica muita gente ali na moita para gritar na hora que algo der errado, porque não gosta disso, mas eu também não vou. Isso é o menos importante do domingo da campanha até aqui. E foi que até abri aqui falando, porque, é claro, ficou esse debate desde ontem, anteontem, quando começaram a sair as prévias. Basta você acompanhar o trabalho do Tite, e a gente tem até facilidade disso, porque se destacou aqui, foi técnico da nossa seleção e volta para o time de maior expressão. Se acompanhar o trabalho, ele hoje entrar com o time reserva, você vai falar, está mudado, hein? Está mudado mesmo. Não sei onde isso vai parar. Até você como um cara que tem, tipo, abertura no Rio, conversa... Eu tenho a impressão de que ter vindo o Tite não foi só o Tite. Eu acho que a gente tem que valorizar muito a questão da comissão. Porque me parece que o Flamengo é um clube hoje que ele necessita muito de que a comissão chegue e crie os processos. Sim. O clube não tem processos e projeto esportivo independente do nome que vai chegar. Porque nunca teve convicção quando teve que montar outras comissões. Exatamente. É isso. Ele contrata o Tite, o pacote Tite e aposta tudo ali. Como foi Jorge Jesus. Departamento, Jorge Jesus jogador, trouxe tudo. Um cachorro, papagaio, trouxe tudo. Por isso que deu certo. Sim. Então, eu acho que mais que o Tite é valorizar também o trabalho de quem vem junto, porque eu conheço muito bem as pessoas que estão ali e elas se complementam, é muito louco. Ele conseguiu montar um time realmente de caras que... Sabe, o César tem muito o negócio do tato. O César trabalhou com a gente aqui, a gente sabe como é um cara que chega, que conversa. O Clebinho, ele é muito lógico, é um cara que, por exemplo, pega muito o Tite e quando precisa chama muita atenção. Ele traduz a comissão e vai no Tite. O Matheus é o cara que entra na comissão nesse ano de 2014, quando ele tá parado nesse ano sabático que ele teve, e é um cara que traz até um frescor, como tem a questão o próprio Dorival tem o filho dele que participa muito disso também. Então, assim, eu acho que até nesse sentido o Flamengo foi bem. Não que eu acho que isso é certo. Eu acho que os clubes têm que ter processos e maneira de trabalhar, independente de quem vai chegar. Mas, infelizmente, o Flamengo é o clube que precisa entregar a chave para a comissão. Isso é muito bom quando ganha, porque se não ganhar, você tem que limpar tudo, você está toda hora começando do zero. E o Flamengo... Mas vale lembrar qual era a comissão que estava antes dele, né? E o que aconteceu com a comissão, né? O preparador físico. Exatamente. O Flamengo, esse ano, ele estava vivendo um ano, até falei isso algumas vezes durante a semana, absolutamente atípico. É o primeiro ano em muitos dessa diretoria que você não vai ter uma ruptura em abril, maio. Então, que bom, você não vai ter que começar do zero. Você está sempre... Você começa do zero em janeiro, você começa do zero em abril, maio, você pensa em começar do zero em setembro, outubro, mas você vai ver se está ganhando, se não vai, se está perto da final, se não vai. Então, que bom, porque o Flamengo apostou muito. E também o Fábio nesse balaio, porque eu acho que a questão da preparação, uma ceredinha desse Flamengo não é parâmetro para mim o ano jogo, passado? O ano passado em um jogo de quarta-feira. O ano passado foi muito atípico, né, por causa do... Mas quando você pega e o time do Tite precisa dessa questão física muito bem definida. Então, acho que o Renato toca num ponto importante. É bom pro torcedor do Flamengo e pro Flamengo que essa turma toda que chega com a tal chave do departamento é competente e entregou. Tá aí, galera, pessoal, falando do Flamengo, a repercussão dessa vitória e a conquista do título do Campeonato Carioca. Flamengo ontem que voltou a vencer o Nova Iguaçu. Já tinha uma ótima vantagem da primeira partida, tinha vencido por 3-0, ontem voltou a vencer, confirmando o título do Carioca. Um título importante. O Flamengo já começando o ano diferente, né, do ano passado, que não conquistou nada. Ano passado foi uma temporada muito ruim, né, que o time não conquistou nenhum título, mas esse ano já começando bem. Importante começar a temporada com o pé direito. Essa conquista desse título vai dar moral, vai dar confiança para a sequência. O Flamengo que logo mais já tem uma partida, né, pela Libertadores, o segundo jogo pela Libertadores contra o Palestino, jogando no Maracanã. A estreia não foi muito bem, foi um empate fora de casa, mas agora tem essa oportunidade, né, de, quem sabe,
se recuperar, né, na sequência da Libertadores. Um ótimo jogo, né, para se recuperar, quem sabe, né, buscar uma boa vitória jogando em casa no Maracanã contra o Palestino. Mas falando do jogo de ontem, primeiro tempo o Flamengo até fez um jogo mais abaixo, no segundo tempo foi bem melhor. Bruno Henrique marcando um golaço, muito bom, né, ver o Bruno Henrique marcando com a camisa do Flamengo. Ele é um jogador que tem o respeito do torcedor flamenguista, jogador que é ídolo. Ontem entrando bem demais, marcando um golaço, e o Flamengo confirmando o título do Campeonato Carioca. Agora é seguir aí nessa pegada para a sequência da temporada. Final de semana final de semana, né, que vem, já começa o Brasileirão. O Flamengo estreia contra o Atlético Goianiense, jogo fora de casa, lá em Goiânia. Acho que vai ser no Serra Dourada. Então o Flamengo começando muito bem essa temporada. E é claro, né, que o torcedor flamenguista está feliz, está contente com essa conquista. O torcedor flamenguista, né, merece isso. Títulos, alegrias aí. E com certeza o Flamengo vai conquistar muito mais títulos na sequência dessa temporada, porque a gente está vendo um time muito equilibrado, Tite fazendo um excelente trabalho e já colhendo os frutos, né, desse bom trabalho que ele vem fazendo aí no Flamengo. Deixa a sua opinião nos comentários, torcedor do Mengão que ainda não é inscrito no canal, né, se inscreve. Obrigado a você que assistiu até o final, vou ficando por aqui, galera, valeu e até o próximo vídeo.